Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do professor Arnaldo. Hoje, gente, então eu vou fazer a segunda aula para vocês sobre reações de combustão. Os alunos que tiveram aula comigo ano passado, que estão no terceiro ano, que é do segundo A e B, já devem ter tido uma noção, que eu já adiantei alguma coisa no passado, mas muitos de vocês não tiveram. E é importante que a gente retome isso aí, que é um conteúdo, então, selecionado pelo governo do Estado de São Paulo, com a habilidade necessária e prioritária, e que também geralmente cai em questões do Enem, questões do vestibular e tudo mais, tá? Então nós estamos falando sobre combustão, a gente já viu algumas coisas na aula passada, então a gente vai fazer algumas coisas práticas para a gente conseguir compreender, tá bom? Primeiro ponto, vocês estão vendo aí no vídeo que tem uma vela acesa, certo? A vela, gente, para vocês terem uma ideia, é importante que a gente defina, é uma reação de combustão. Nesse caso da vela aqui, a gente tem como comburente o oxigênio do ar. Sem o oxigênio, a vela não estaria acesa. Como combustível, nós temos o pavio da vela, não é a parafina só está aqui para fazer com que queime devagar o pavio, né? E a fonte de combustão e ignição está aqui, que eu usei a caixa de fósforo. Lembrando que o fósforo, gente, ele não está aqui, na ponta do palito. O fósforo está aqui, ó. É essa parte que dá o atrito que causa, então, a chama. No caso, eu acendi a vela lá pelo pavio através disso aqui, tá certo? Bom, só vai pegar fogo as reações, gente, no planeta Terra, quando tem um combustível, no caso aqui da vela é o pavio, quando tem um comburente, que no caso na Terra é o oxigênio do ar, não pode ser oxigênio na forma líquida, e tem essa fonte de ignição. Para vocês terem uma ideia, na Terra, a porcentagem de oxigênio na Terra é cerca de 21%. Se a Terra atingisse um nível de 30% de concentração de oxigênio, ela seria explosiva. O simples atrito, por exemplo, da minha caneta na mesa, poderia causar uma faísca elétrica que poderia fazer com que a Terra ficasse explosiva. Então, a porcentagem de 21% de oxigênio na Terra ela é ideal. Acima de 30% aí se torna explosiva. Então, quando eu vejo as pessoas falando, a gente precisa preservar o meio ambiente, aumentar a porcentagem de oxigênio. Não, não é aumentar a porcentagem de oxigênio. Nós temos que diminuir a porcentagem de gases tóxicos, né? Gases poluentes, como o gás carbono, gás metano, etc. Tá bom? Então, 21% é o ideal. A gente tem que manter, então, essa porcentagem, certo? Bom, então vamos ver aqui esse experimento. A primeira parte, então, que eu vou falar para vocês, que é a porcentagem de oxigênio na Terra. 21% que é o ideal, acima de 30% se torna explosivo. A chama da vela, ela tem três cores. Três cores, Arnaldo? Como assim? Tem a parte azul, que é chamada chama fria. A chama fria, para vocês terem uma ideia, se a gente passasse o dedo aqui, não vou passar, né, porque não dá para ver no vídeo, ela é a chama fria. Se eu passar o dedo, se você acender um isqueiro, fica mais fácil. Passa o dedo na parte azul, é a chama fria, ela não queima, ela não tem poder calorífero para queimar, tá? É a chamada chama fria, e é geralmente essa chama que existe em uma forma de a gente fazer em laboratório, e muitas das vezes nos filmes de Hollywood usa essa chama para poder fazer aquelas cenas de fogo e tudo mais. E é claro que eles alteram depois as cores de modo através da informática. A chama amarela é chamada de chama quente. É a chama que vai queimar. Se eu colocar o dedo lá, com certeza vai queimar. E além da chama azul, que é a parte que está ali embaixo, a chama amarela, que é a parte quente, e existe uma outra parte, que é a chama transparente, que a gente não consegue ver, como o próprio nome diz. Mas, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o papel, vocês podem ver que se encostar na chama, ele pega fogo. Ou seja, essa parte da chama, que é a transparente que a gente não consegue ver, é a que tem o maior poder calorífico, a que queima mais. Vou colocar de novo, ó. Então, se encostar na chama, o papel vai pegando fogo. Tá vendo, gente? Olha lá. Certo? Vocês podem fazer esse experimento em casa. É por isso que quando tem um incêndio, gente, os bombeiros falam, não entre aí. Por quê? Porque muitas das vezes a gente é enganado achando que só tem fogo onde a gente vê. Na parte azul, a parte amarela. Tem a parte transparente. É por isso que às vezes jogam até água em regiões que a gente não fala assim, não está pegando fogo porque o bombeiro está jogando água ali. Por causa dessa parte transparente, que é a parte que é mais quente. Então, retomando, a parte azul é chama fria, não queima, a parte amarela é quente, queima, e a parte transparente que é a mais quente, essa é a mais perigosa, tá bom?
Outra coisa que é importante a gente dizer, então, além das coisas da chama, é que às vezes a gente encontra o fogo vermelho. Fogo vermelho, gente, é impureza. É alguma coisa que está queimando lá que está gerando alguma coisa de uma outra cor que não é a cor natural do fogo, tá? Então a chama naturalmente tem a cor azul, tem a cor amarela e a cor transparente. Está vermelha que tem alguma impureza, sujeira ou coisa parecida, tá? Como eu falei para vocês, precisou da fonte de ignição, que foi o fósforo, precisou do combustível, que é nosso pavio, e precisa do comburente. Então eu vou pegar um copo, não sei se você já fez essa experiência quando estava no quinto ano, quinta série do ensino fundamental. Se eu pegar um copo, por exemplo, e tampar a vela, assim que o copo ele terminar toda a parte do combustível, lá, ou do comburente, do oxigênio, a chama apaga. Tá vendo? Apagou porque o oxigênio foi consumido. Ainda tem pavio lá. Então tem combustível. Faltou comburente. Conforme eu tampei, foi gastando e acabou. Tá certo? Então, é por isso que existem, por exemplo, extintores de gás carbônico. Os extintores de gás carbônico, por exemplo, eles espantam o oxigênio e faz a chama apagar. Tá? Vou fazer agora o mesmo experimento, só que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Em vez de só tampar com o copo, eu vou pegar um pouquinho de água, né? Vou pegar água aqui e vou colocar no prato. Certo? Pergunta que eu faço a vocês. Se eu tampar, tá o prato cheio d'água. Se eu pegar o copo agora e tampar, a vela vai apagar? E aí, o que vocês acham? Sim, não? Então vamos lá. Então agora a vela acesa com o prato cheio de água. Apagou, né? Ah, mas professor, mas a água tem oxigênio. Realmente, a água tem oxigênio. Só que o oxigênio que faz a reação de combustão acontecer é o oxigênio na forma gasosa, na forma líquida. Não funciona. Se fosse assim, quando pegasse fogo alguma coisa, se a gente jogasse água, ia continuar pegando fogo. Vou aproximar a câmera aqui um pouquinho para vocês verem que dentro do copo, olha lá o que aconteceu. Conseguem ver? Parte da água que estava no prato subiu para dentro do copo. Por que isso acontece? O oxigênio, gente, ele tenta manter a chama acesa por algum tempo. Se ele não consegue, ela tenta puxar oxigênio de tudo que é maneira, de tudo que é jeito. Quando a chama começou a apagar por falta de oxigênio, sugou tudo que tinha em volta. É o mesmo efeito que acontece, por exemplo, no que a gente chama de buraco negro. O que é buraco negro? Lá no espaço existem as estrelas, por exemplo, o Sol é uma estrela de quinta grandeza que está pegando fogo. O dia que uma estrela se apaga por falta de combustível ou comburente, o que acontece? Ela tenta sugar tudo que está em volta. E esse processo de sugar tudo que está em volta é o chamado buraco negro. Se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver que vai fazer um movimento, ele vai sugar bastante e vai ficar bem repleto de água. No espaço acontece a mesma coisa. O dia que o nosso Sol se apagar, provavelmente ele vai sugar quase todos os planetas do sistema solar para dentro dele, com força para tentar manter a chama viva. Tá certo? Isso é importante saber. Então, toda vez que uma estrela se apaga por falta de combustível comburente, forma-se o buraco negro. Isso aqui é interessante mostrar para vocês, porque às vezes está pegando fogo num prédio e o prédio desaba. E a gente fica pensando, mas por que o prédio desabou? Porque quando às vezes a gente está apagando fogo, quando o combustível comburente acaba, tenta-se sugar tudo que está em volta e esse processo de sugar faz com que as paredes do prédio venham abaixo. Tá certo? Outra coisa que é importante dizer para vocês, gente, que é bom tomar cuidado, como eu falei, é necessário combustível, comburente e fonte de ignição. Quando a gente chega em casa, por exemplo, está sentindo cheiro de gás, o gás está vazando, a gente nunca deve acender um interruptor, que ali pode ser a fonte de ignição que possa fazer tudo explodir. Então é importante tomar cuidado. Outra coisa que é importante dizer é que o gás de cozinha, gente, é um gás derivado do petróleo, o gás GLP, gás liquefeito do petróleo. É um gás, então, de origem fóssil, né? Bastante, assim, causa bastante poluição. Só que o gás de cozinha ele não tem cheiro. Mas como assim não tem cheiro? É colocado de propósito no gás de cozinha um aditivo, que é chamado sulfito de hidrogênio, que é de propósito, que é um gás que, ao sair junto com o gás de cozinha, irrita as nossas narinas e dá aquela sensação ruim, aquela sensação que está alguma coisa vazando. Então é colocado esse aditivo de propósito para ajudar a não causar acidentes. Ou seja, se não tivesse cheiro, com certeza a gente traria em casa, não teria cheiro nenhum, acenderia o interruptor e tudo iria pelos ares. Então, uma forma de indicar para nós que alguma coisa está errado é esse aditivo que é abaixo do sulfito de hidrogênio. Tá? Esse gás de cozinha,
ele tá lá, tá vazando, então aquilo é um indicativo para nós. Outra coisa que é importante dizer, gente, é que nesse caso, o gás vazando, a gente tem que abrir as janelas para dispersar o ar e não acender nada que imita faísca, né? Então é importante que a gente faça isso, tome essas medidas de precaução. Se estiver muito forte, às vezes tem que chamar até o bombeiro, porque pode ter um vazamento lá e só o bombeiro pode intervir. Outra coisa, não sei se você já trabalha em indústria ou fizeram estágio em indústria e tudo mais, vocês podem ver que os operários de empresas, eles usam a botina e a botina de borracha. Por que não a bota comum? Porque a bota comum, o atrito dela com o solo pode causa uma faísca. E dependendo do ambiente que a pessoa está trabalhando, se tiver um combustível, isso pode fazer com que tudo vá pelos ares, tá certo? Então, esse é o complemento da aula da semana passada. Pessoal, então agora, depois de assistir a primeira aula e a segunda, vocês têm que agora entrar no formulário, né, de avaliação, são 10 questões para responder, para assinalar uma resposta para cada pergunta, não vai conseguir assinalar mais do que uma, e cada um de vocês só vai ter a oportunidade de fazer uma vez só, então fiquem atentos às respostas, que uma vez que vocês me mandaram a resposta, não tem como depois editar, é uma vez só, e vai contar como nota. Tá bom? Na semana que vem, então, eu vou postar uma outra atividade, uma outra aula, para depois postar uma outra atividade, para a gente poder fechar o bimestre, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí pelo meu telefone do WhatsApp que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Por hoje é só, espero que tenham curtido, até a próxima.